Olá, você! Eu sou a Adriana Lira e uma sobrevivente a um relacionamento abusivo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, onde sempre faço meus relatos pessoais em um relacionamento com um abusador, com as características do narcisista oculto. Para você que caiu de paraquedas aqui de repente, ou para você que está sempre andando por aqui, mas que ainda não se inscreveu no canal, gente, se inscreve, aciona aí o sininho de notificação, dá essa força. É só um clique. Esmaga o teu dedão no like aí para mim, compartilha com os teus amigos ou com quem você acha que mereça ouvir ou ver esse vídeo. Comentem, façam seus comentários aqui embaixo. É importante para mim, também é importante para que o YouTube ajude no processo de divulgação e alcance o maior número de pessoas possível que estejam precisando entender que tem um nome o que elas passam. Eu quero aproveitar para contar para você uma novidade. Temos novidade aqui no canal. Esses dias eu fiz uma enquete procurando saber se vocês gostariam de ter as histórias de vocês relatadas aqui por mim, e mais de 70% das pessoas disseram que sim. Então, escreve para mim, tá aqui embaixo, ó, no e-mail, adrianalira@gmail.com. Adriana Lira, Lira com Y, oficial@gmail.com. Escreve para mim, conta a sua história, porque agora a gente vai ter mais um dia na semana só para contar os relatos, só para contar a sua história aqui no canal. A identidade de cada pessoa vai ser preservada, vamos usar codinomes, fiquem tranquilos quanto a isso, mas escreve para mim. Toda semana vai ter um relato pessoal aqui de outras pessoas, das que seguem ou das que não seguem. Não importa. Adriana Lira, oficial@gmail.com. Dito isso, o assunto de hoje é a minha abstinência do abuso narcisista. Vem comigo até o final, é bem interessante. Bora pro vídeo. Sabe uma pessoa que é viciada em jogo? Que é viciada em apostas de cavalos? Ela não é viciada nisso à toa. Ela em algum momento iniciou. Fez uma aposta, jogou alguma coisa e ganhou. Então ela teve uma sensação, uma euforia muito gostosa. E isso é registrado pelo cérebro. Essa sensação, esse hormônio do prazer que é lançado pelo cérebro, né, em toda a nossa corrente sanguínea, nos causa prazer, euforia, e isso fica registrado. Veja que o jogador, ele vai jogando sempre, ele perde, ele ganha, e assim ele vai. Né? Ele perde, não, vou jogar de novo. Ah, pô, não é possível, jogo de novo. Aí ele perde, ele ganha, e quando ganha, tem a sensação de quê? De alegria, de felicidade, de conquista, né? A euforia da sensação prazerosa de ter sido bem-sucedido naquilo que se propôs a fazer. Só que como é que isso vai se desenrolando? Perde-se mais do que ganha-se, não é verdade? Por que ele não para? Porque ele fica sempre em busca, o cérebro te auto-sabota, sempre em busca dessa sensação de euforia, de alegria, de conquista. Cadê? Cadê os hormônios do prazer que dão aquela sensação gostosa? É assim que funciona com uma pessoa viciada em qualquer coisa que seja. Em algum momento, aquilo deu prazer, aquilo deu uma sensação de euforia. A gente se vicia e é complicado, inclusive, falar a respeito disso. É difícil entender como uma pessoa se vicia pelo abuso. Mas não é necessariamente no abuso. A vítima fica viciada no love bomb, lá no início, naquela sensação prazerosa, onde tudo era um conto de fadas, onde os sentimentos eram deliciosos, onde se pensa que se encontrou a pessoa que realmente faltava na tua vida. A gente começa a viver uma sensação, uma delícia maravilhosa nesse relacionamento. E é isso que o teu cérebro registra. É isso que acontece com essas descargas químicas prazerosas que dão sensação de euforia. Assim como num jogo, que as derrotas, as perdas, vêm logo em seguida, uma atrás da outra. É assim também no relacionamento abusivo. Começam a vir as etapas da humilhação, da desvalorização, da triangulação, do descarte, da falta de respeito,
E o teu cérebro te auto-sabota o tempo inteiro em busca daquela sensação do início, daquela sensação prazerosa, daquilo que era magnífico. E aí a vítima fica sempre em busca disso. Por isso que ela doa-se cada vez mais, faz cada vez mais, ela se sabota cada vez mais, renuncia cada vez mais, sempre em busca daquela descarga química prazerosa. Esse é o processo do ciclo do vício de qualquer coisa. E assim, uma vítima fica também viciada num relacionamento abusivo em busca dessa sensação inicial, daquele prazer, e que vem, ao longo da relação, ela vem em proporção menor, ela vem como migalhas, e aí você fica eufórica, ai, agora vai, aquele agora vai que a gente sempre acha de que agora vai, né? E isso é uma etapa também do ciclo de manipulação do narcisista, porque tudo que eles fazem é articulado, gente. Eles fazem uma leitura perfeita da vítima. Eles fazem uma leitura perfeita de tudo que é necessário para que aquele ciclo de manipulação permaneça, para que a vítima permaneça manipulada dentro de um jogo que só ele conhece as regras. Por isso que jogar com um narcisista, falei isso aqui num vídeo anterior, é sempre perder, assim como num jogo, numa aposta de cavalo. Você ganha migalhas, mas depois você perde. Perde a sua identidade, perde o seu amor próprio, perde a sua sanidade mental, você perde a sua saúde física. E quando a vítima é descartada, ou quando ela, por alguma razão, criou forças, algo aconteceu e ela não se encontra mais nesse relacionamento abusivo, ela entra num processo de abstinência. É natural que aconteça. E é por isso que a gente vai e que a gente volta. Que a gente vai e que a gente volta. Eu passei 3 anos e meio num processo de abstinência sem saber. Eu acordava e esse era o meu primeiro pensamento. Tudo que eu tinha vivido. Todas as revoltas e as indignações, os questionamentos, né? Porque a gente se questiona o tempo todo, mas como é que pode uma pessoa que não se arrepende? Mas como é que pode você ter vivido tantos anos com um inimigo ou com uma pessoa que você não conhecia? Onde foi que eu errei? Como é que eu não vi isso? Como é que eu não tive esse insight? E a gente começa a se culpar e ia dormir com esse pensamento também na cabeça. Só que não era só isso, eu não ia só dormir e não acordava só pensando nisso. Eu passava 24 horas do meu dia fazendo todas as minhas atividades diárias pensando nisso. Isso borbulhava, fervilhava dentro de mim. Eu estava chegando num processo de loucura. Eu não estava mais aguentando, porque isso dói, isso machuca, isso fere. Muito, muito, muito natural que a gente adquira as doenças psicossomáticas sem uma causa aparente. Então eu comecei a inchar. Eu inchei 19 quilos. Inchando. Comia normalmente, como sempre comi, mas eu fui inchando. Eu fiquei com uma barriga muito gigante, parecia que eu estava grávida de 9 meses. Eu passei a ter dores por todo o meu corpo e não tinha uma causa. Muita falta de ar, me faltava o ar, era algo assim. Nesse sentido, isso foram meses a fio, né? Eu abaixava e não conseguia mais levantar de tantas dores nas pernas. E não eram nas articulações, eram dores no corpo. Eu sentava e também não me levantava mais. Tamanhas as dores. Muitas dores de cabeça, passei a ter insônia, e aí eu comecei a procurar médicos. E não era nada. Eu fiz exames de todo o tipo que vocês possam imaginar. E foi diagnosticado que eu tive 9 microinfartos. Eu tenho todos esses exames. Mas também não tinha absolutamente nada no meu coração, né? A minha falta de ar não tinha nada, nem no coração e nem no pulmão. As dores que eu sentia na perna, eu fiz desendometria óssea e os meus ossos estavam preservados. Não havia nada. Apareceu uma bolota, gente, uma bolota mesmo, bem alta, bem grande e dolorida no meu pé esquerdo, em cima do meu pé esquerdo. Não era nada. Ninguém sabia dizer o que era aquilo. Tudo era apenas um parecer. Olha, parece uma flebite. Me lembro que tudo parecia, cada médico dizia que parecia uma coisa e tome-te de remédio e não resolvia.
E eu cheguei a dizer assim, olha, sabe quando é que vai parecer alguma coisa? Quando eu perder o pé. Quando eu perder o pé, em um dado momento, vocês vão descobrir que era aquilo que vocês poderiam ter descoberto. Que nada. Eram doenças psicossomáticas. São os gatilhos do cérebro. Fui entrando numa tristeza profunda, numa melancolia. Meus cabelos começaram a ficar todos quebradiços, está se recuperando agora. A minha pele também toda quebradiça. Eu não tinha apetite e eu ia inchando, e a barriga grande, muitos arrotos, muitos gases. Tive problemas intestinais, eu comecei a ficar desregulada, totalmente desregulada, indo ao banheiro várias horas. Sabe como foi que eu me curei? Quando alguém disse para mim, você já ouviu falar sobre transtornos de personalidade narcisista? Eu disse não. E aí essa pessoa disse para mim, procura ver, vai estudar. Ela não me falou o que era, apenas disse, procura ver, vai estudar. Olha, gente, eu fui buscar, eu fui procurar. E aí eu passei a perder noites de sono estudando a respeito do assunto. Porque a minha ficha caiu totalmente. Eu consegui compreender tudo que eu tinha vivido. Eu comecei a compreender tudo o que eu estava passando. E a minha culpa, o que eu me culpava de tudo que eu tinha passado, do que eu tinha me permitido, né? Ela começou a se deteriorar. Eu comecei a entender, porque eu comecei a estudar ao ponto de ir fazer um curso de terapia cognitivo-comportamental, para me tornar uma terapeuta cognitivo-comportamental. E foi assim que eu fui me curando. Eu fui lendo, eu fui entendendo e eu fui me libertando de todas essas culpas. A culpa te adoece. Você adoece emocionalmente, você adoece fisicamente. E eu fui me curando nesse processo de estudar, de entender cada vez mais o que é que eu havia vivido, o que eu havia passado, compreender as questões cerebrais, isso é muito importante, e terapia. Terapia é fundamental. Basta você ter entendido o que foi que você viveu. Você entendeu com quem você conviveu? Você entendeu o que é uma disfunção, que é um transtorno, que não tem salvação, não tem cura, não tem tratamento, pelo menos nesse momento, é isso que a gente tem aí diagnosticado pela neurociência. Não tem cura, não tem tratamento, não tem solução. Então, os próprios cientistas e os próprios profissionais da área da saúde mental, o que eles indicam? Que você fuja desse relacionamento, que você saia disso, que você não busque vingança, que você não busque o embate, que você não busque falar, jogar tudo para fora. Eu fiz tudo isso. Além de não ter adiantado, eu adoeci cada vez mais. Não adoeça, se cure, se ame, se preserve, entendendo o que você passou ou entendendo o que você ainda vive. Busque ajuda. Terapia é fundamental. Busque ajuda dos teus amigos, da tua família. Apoio também é fundamental. Saia disso. E se você já saiu, permanece firme. Passa. A gente apenas atravessa um deserto. Pense num deserto. É necessário atravessar esse deserto. Quando você está no meio do caminho, tu volta lá para o início. É muito doloroso, inclusive, voltar nesse mesmo deserto. O caminho que você percorre para trás é a mesma distância do caminho que você iria para frente. Não volte, não dê um passo para trás. Se você resvalar, se você se desequilibrar, pare. Mas não ande para trás. E quando se sentir forte novamente, dá mais um passo para frente. Você vai chegar. Lá no final, você vai se curar e vai vencer. Como eu disse, você vai escrever aqui embaixo que você venceu. Até o próximo vídeo. Beijo grande. Vai dar tudo certo.